Em 30 de dezembro de 2023, o canal Tupinangeek publicou seu primeiro vídeo no YouTube. Desde então, muitas coisas aconteceram, formatos de vídeo diferentes, sempre me esforçando para trazer um bom conteúdo sobre heróis brasileiros aqui, e chegamos até essa marca tão importante: 1000 inscritos, 1000 heróis reunidos pelos quadrinhos e obras brasileiras. Ao longo desses incríveis 7 meses de canal, vocês, que são os heróis, como eu sempre falo no final de cada vídeo, vocês são os heróis desse canal, estiveram ao nosso lado, nos dando força e motivação para continuarmos incansavelmente trazendo nosso conteúdo aqui no YouTube. E para celebrar essa marca tão especial, eu reuni aqui todos os heróis que a gente já trouxe aqui no canal até o momento, fazendo uma especialíssima super lista de 50 heróis brasileiros. Então, já se ajeita aí na sua poltrona, pegue a bandeira do Brasil e faça dela sua capa e vamos juntos aqui para nossa super lista especial de 1000 inscritos. Muito obrigado por tudo e vamos lá! O vigilante urbano é um símbolo de humanidade e justiça nas sombras da cidade. Com um código moral inabalável, ele personifica a determinação e a compaixão, buscando sempre proteger os inocentes e combater o crime com integridade e coragem. Nascido como Eduardo Oliveira, sua jornada rumo à vida de herói começou com uma reviravolta extraordinária. Diagnosticado com uma doença incurável, sua vida parecia destinada a ser marcada pela fragilidade. No entanto, graças aos avanços científicos liderados por seu próprio pai, um renomado pesquisador em células-tronco, Eduardo encontrou uma nova chance de vida. Submetido a um tratamento experimental, Eduardo emergiu com poderes além da imaginação. Sua força física é impressionante, sendo capaz de erguer cargas de até 6 toneladas, tornando-o uma verdadeira força da natureza. Sua velocidade é tão rápida quanto sua determinação, correndo em uma velocidade surpreendente de aproximadamente 100 km por hora, o que o tornou um raio nos becos e ruas da cidade. Mas maior que seus poderes é a resiliência moral que o define. Em um mundo onde a escuridão parece sempre à espreita, Resistente mantém a luz da esperança acesa, lutando incansavelmente pelo que é certo. Enquanto ele patrulha os becos e arranha-céus da cidade, Eduardo Oliveira se torna um símbolo de inspiração para todos aqueles que buscam justiça e redenção. Com 2 revistas já lançadas e um 3º volume em produção, sua história continua a cativar e inspirar leitores de todas as idades. Resistente não é apenas um herói, mas sim um símbolo de que, mesmo nas horas mais sombrias, a coragem e a bondade podem prevalecer. Personagens brasileiros das histórias em quadrinhos 11. Raio Negro. No final de 1964, nas histórias dos quadrinhos brasileiros, nasceu um herói marcante, Raio Negro. O responsável por sua criação foi Gedeone Malagola, um talentoso roteirista, desenhista e editor de quadrinhos. Inspirado levemente no Lanterna Verde, Raio Negro distinguia-se pelo seu alter ego, Roberto Salles, um piloto militar da Força Aérea Brasileira. A trajetória do Tenente Salles rumo à heroicidade começou quando ele foi enviado a uma missão orbital secreta, sendo capturado por um disco voador. Dentro da nave, encontrou Lyd, um ser agonizante de Saturno. Após seguir as instruções do alienígena, Salles recebeu como recompensa um anel de luz negra, feito da energia magnética de Saturno, conferindo-lhe superpoderes como supervelocidade, força sobre-humana, voo e raios de energia. Comprometido a usar seus poderes para o bem, Salles adotou a identidade de Raio Negro e jurou combater criminosos. O antagonista de Raio Negro foi o Capitão Op-Ord, também conhecido como Duarte Rodrigues, um cientista especializado em robótica, afastado das Forças Armadas por desequilíbrio mental. Ao longo dos 60 anos, Malagola criou 24 aventuras do herói, publicadas em almanaques e na revista Edição JEP. Em 1982, a editora Graf Par de Curitiba tentou reviver o herói, lançando uma coletânea das histórias da década de 60. No entanto, com a falência da editora, a empreitada foi interrompida. Outras tentativas, como a da editora ICEA em anos posteriores, também não obtiveram sucesso. Somente em 2006, Raio Negro fez um retorno relâmpago na 6ª edição da Revista do Herói, onde compartilhou o palco com outros super-heróis brasileiros. Infelizmente, nos anos subsequentes, Raio Negro desapareceu das páginas dos quadrinhos, deixando uma marca nostálgica na história dos heróis brasileiros. Nas profundezas dos mares, onde lendas e histórias se entrelaçam sob as ondas, surge um herói cujo destino é tecido pelas águas turbulentas do oceano.
Este é o Dragão do Mar, uma figura lendária inspirada pelo legado do herói homônimo do Ceará e pelos mitos que permeiam as tradições afro-brasileiras. A saga do Dragão do Mar teve início em 2011, nas páginas da revista Eros 1, criada pelos amigos JJ Marreiro e Fernando Lima. Inspirados pela rica história e cultura da sua terra natal, eles deram vida a um herói que personifica a luta pela liberdade e pela preservação dos oceanos. Filho de um pescador de uma vila do interior do Ceará, o Dragão do Mar cresceu entre águas turbulentas do mar, nutrindo um profundo respeito e conexão com o oceano. Após cursar engenharia de pesca, ele retorna à sua comunidade para enfrentar as dificuldades que assolam sua terra natal. No entanto, seu destino toma um rumo inesperado quando ele é atacado por capangas de um empresário de pesca predatória, deixando-o à deriva para morrer. Mas a intervenção divina da própria Iemanjá, entidade que personifica a consciência das águas, transforma sua vida para sempre. Salvo e dotado de poderes sobre-humanos, o Dragão do Mar emerge das profundezas como guardião dos oceanos. Com força sobre-humana e capacidade de respirar sobre as águas, ele empunha uma espada que lança raios e se transforma em um tridente, além de um escudo para proteger os mais vulneráveis. Mas os dons do Dragão do Mar vão além. Ele possui super velocidade subaquática e pode assumir a forma de um dragão alado em momentos de extrema necessidade, embora tema perder-se em seu poder e nunca mais retornar à sua forma humana. Assim, o Dragão do Mar surge como mais um herói brasileiro, um símbolo de coragem, resiliência e proteção dos tesouros que jazem nos recantos mais profundos dos oceanos. Sua jornada é uma ode à beleza e fragilidade dos ecossistemas marinhos, um lembrete de que somos todos guardiões desse vasto e precioso legado. O Homem-Grilo é um super-herói brasileiro criado pelo quadrinista Will Leite, cuja primeira aparição ocorre em 2001. Sua história se desenrola em uma cidade fictícia chamada Belém, Goiás, onde o personagem principal, João Vicente da Silva, descobre que possui habilidades sobre-humanas após ser mordido por um grilo gigante, irradiado por uma antena de telefonia celular. Diferente dos estereótipos tradicionais de super-heróis, o Homem-Grilo não possui super-força ou habilidades sobre-humanas convencionais. Em vez disso, ele tem habilidades incomuns, como a capacidade de comunicar-se com insetos e uma notável agilidade, reflexos rápidos e resistência a danos físicos. Além de suas habilidades, o Homem-Grilo é conhecido por seu senso de justiça e humor sarcástico. Ele utiliza seus poderes para combater o crime e proteger os cidadãos de Belém, Goiás, muitas vezes enfrentando vilões excêntricos e situações inusitadas. A série em quadrinhos do Homem-Grilo é conhecida por sua abordagem única e autêntica do gênero de super-heróis. Mesclando elementos de comédia, sátira social e aventura, a narrativa apresenta uma visão peculiar no mundo dos super-heróis, explorando temas como corrupção, desigualdade social e os desafios enfrentados pelos heróis do cotidiano. O Homem-Grilo conquistou uma base de fãs dedicada e recebeu elogios por sua originalidade e estilo de narrativa. Sua presença no cenário dos quadrinhos brasileiros destaca-se como um exemplo do talento criativo e diversidade de histórias que o país tem a oferecer. Personagem brasileiro das histórias em quadrinhos 6. Magma. A personagem Amara Áquila, conhecida como Magma, tem uma origem ligada à cidade fictícia de Nova Roma, localizada na Amazônia e escondida do mundo exterior. Ela foi forçada a fugir de sua cidade natal para evitar ser sacrificada por seu próprio povo. Anos depois, após viver escondida na selva, ela foi descoberta numa expedição dos X-Men ao Brasil. Os poderes de Magma foram desencadeados quando ela foi jogada dentro de um vulcão, o que a levou a descobrir suas habilidades e derrotar seus adversários usando seus poderes de controle sobre o magma e a lava. Posteriormente, ela se juntou aos Novos Mutantes, uma equipe de mutantes, e também atuou como professora na escola fundada pelo Professor Xavier. Os poderes de Magma a permitem assumir a forma de fogo e torná-la imune ao calor e à chama. Além disso, ela possui a habilidade de controlar o movimento das placas tectônicas, sendo capaz de causar abalos sísmicos e manipular elementos relacionados à Terra. Sua trajetória envolve tanto sua luta pessoal contra os desafios de seu passado em Nova Roma, quanto sua jornada como mutante, lutando ao lado dos Novos Mutantes e dos X-Men, usando suas habilidades poderosas para ajudar a proteger os mutantes e o mundo em geral. O Gralha, ou simplesmente Gralha, é um icônico personagem brasileiro de histórias em quadrinhos e fez sua estreia em outubro de 1997, em uma edição especial da revista Metal Pesado, comemorando os 15 anos da Gibiteca de Curitiba.
Este herói foi criado coletivamente por um grupo de talentosos quadrinistas: Jean Danton, Alessandro Dutra, José Aguiar, Antônio Éder, Luciano Lagares, Taco X, Edson Corratso, Augusto Freitas e Nilson Muller. O alter ego do Gralha é Gustavo Gomes, um jovem vestibulando de Curitiba que assume a identidade de super-herói quando surge algum perigo. As histórias do Gralha estão profundamente enraizadas na cultura curitibana, com referências explícitas e elementos locais. O nome e o uniforme do herói, por exemplo, são inspirados na gralha azul, um símbolo da cidade. Entre os inimigos de Gralha estão personagens como Craniano, Auracária e Homem Lambrequim, todos com nomes e poderes que remetem a características e símbolos de Curitiba. De 1998 a 2000, o Gralha teve uma página semanal no jornal Gazeta do Povo e em 2001 a editora Via Latera publicou um álbum de quadrinhos com várias histórias do herói, que ganhou o 14º troféu HQ Mix na categoria Melhor Álbum de Ficção. Em outubro de 2002, o curta-metragem O Gralha, o Ovo ou a Galinha, dirigido e roteirizado por Taco X, foi lançado e ganhou o troféu Rui Guerra de Melhor Filme, voto popular no Festival de Cinema, Vídeo e de Cine de Curitiba, em 2003. No ano seguinte foi produzido outro curta, O Gralha e Oil Man, Um Encontro Explosivo, também dirigido e roteirizado por Taco X, em 2005. Uma história do Gralha foi publicada na revista Wizard da Panini Comics. O Gralha é neto de outro super-herói brasileiro que surgiu na década de 1940, o Capitão Gralha, criado por Francisco Huetem. O Capitão Gralha fugiu de um planeta de homens-pássaros chamado Bird Fawn, governado pelo terrível Tagus, o Usurpador, e encontrou refúgio na Terra. Aqui ele adotou a identidade de Alfredo Gomes e usou seus poderes alienígenas para combater o crime no Paraná. Gustavo Gomes, o Gralha, é um adolescente de 17 a 19 anos, com um círculo social pequeno e alguns poucos amigos. Ele está frequentando o cursinho pela segunda vez, pois foi reprovado no vestibular anterior devido às suas atividades secretas como super-herói. Mora sozinho em uma kitnet, paga por sua mãe, e vive no interior e lhe envia uma mesada modesta. Gustavo é um rapaz discreto, principalmente por causa de seus segredos, e não tem muito contato pessoal com seus vizinhos ou colegas de estudo, pois passa a maior parte do tempo lidando com sua dupla identidade. Isso também afeta sua vida amorosa. Ele não é um gênio nos estudos, mas se esforça dentro de suas possibilidades. Os principais inimigos de Gralha incluem Auracária, Café Expresso, Biscuit do Mato, Pivete Cibernético, Homem Lambrequim, Doutor Botânico, Polaquinha, Bagre Humano, Craniano, entre outros. Os poderes do Gralha são voo, alcança uma velocidade máxima de aproximadamente 300 km por hora, podendo variar em situações extremas. Tem capacidade para levantar o equivalente a 10 toneladas. Pode encontrar a frequência da ressonância de estruturas atômicas, destruindo objetos específicos, habilidade conhecida como Grito do Gralha. Pode criar vozes e projetá-las onde desejar. Sua audição atinge até 30 metros ao ar livre. Pode gerar frequências sonoras que alteram a percepção da realidade pelo cérebro humano. A maior fraqueza do Gralha é sua inexperiência e a falta de domínio completo sobre alguns de seus poderes. Em resumo, o Gralha é um símbolo de resistência e criatividade, destacando a importância das histórias em quadrinhos como uma forma de arte vibrante e significativa no Brasil. Ele nos lembra que, através da colaboração e amor pela cultura, podemos criar algo verdadeiramente extraordinário. O Gralha chegou em casa após uma longa patrulha. Ao fechar a porta atrás de si, deixou escapar um suspiro pesado. Ser um herói é mais do que apenas usar uma máscara e combater vilões. É uma responsabilidade constante, uma vigília sem fim. Murmurou para si mesmo enquanto se sentava no sofá. Às vezes parece que estou carregando o peso do mundo nas costas. O cansaço se acumula e me pergunto se estou fazendo o suficiente. Seus pensamentos se voltaram para o seu avô, o lendário Capitão Gralha. Ele enfrentou tantos desafios, lutou tantas batalhas e nunca desistiu. Como ele conseguia? Movido pela saudade e pela necessidade de inspiração, foi até o computador e abriu o YouTube. Digitou Capitão Gralha. Na barra de pesquisa e entre os resultados, viu um vídeo que lhe pareceu interessante. O que você tem pra mim, vovô? Na década de 1940, despontou nas bancas de Curitiba o que possivelmente é o primeiro super-herói brasileiro. Criado por Francisco Weverton, o Capitão Gralha era notável por seu bigodinho característico, asas e camisa gola polo. Embora tenha sido esquecido por anos, sua redescoberta deixou uma marca duradoura nos quadrinhos nacionais.
A concepção do super-herói ocorreu após uma viagem aos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Naquela época, os americanos temiam que o Brasil se alinhasse com o eixo, iniciando assim a política de boa vizinhança, que tinha como objetivo fortalecer as relações entre os Estados Unidos e os países vizinhos. Diversos artistas viajaram ao Brasil, como Disney e Orson Welles, enquanto brasileiros como Érico Veríssimo foram levados a conhecer a terra do Tio Sam. Os americanos queriam alguém do mundo dos quadrinhos para reforçar essa política, já que as histórias em quadrinhos desempenhavam um papel crucial na propaganda de guerra. A maioria dos heróis de gibis, como o Capitão América, engajaram-se na guerra mostrando cenas de confronto contra inimigos como Hitler. Francisco Everton foi escolhido devido à sua história familiar, tendo fugido da Alemanha nazista ainda criança e sido adotado por um casal de tios em Curitiba. Everton ficou fascinado com o sucesso dos quadrinhos de super-heróis e, ainda mais, ao visitar o estúdio de Bob Kane, que se tornaria seu modelo. Decidiu que o Brasil também merecia ter o seu herói. O personagem foi concebido durante a viagem de volta e passou de uma versão inicial que lembrava o herói mitológico Ícaro para a ficção científica. Surgiu também uma galeria curiosa de vilões, liderado pelo Doutor Destruição, um maníaco obcecado pela letra D que se comunicava apenas com palavras iniciadas por essa letra. Apesar de um sucesso inicial mediano, as vendas da revista começaram a cair até ser cancelada. Everton passou a publicá-la de maneira alternativa com tiragens limitadas e acabou gastando toda a sua herança nisso. Morreu sob o desconhecido e os muitos gibis que enchiam sua casa foram queimados. Essa história foi resgatada na revista Metal Pesado Curitiba em 1997 por um grupo de quadrinistas curitibanos. Em um texto inicial explicava-se que o personagem, o Gralha, era uma releitura e homenagem ao Capitão Gralha. A partir de então, o quadrinista e seu herói foram redescobertos. Surgiram artigos de jornais e revistas. Everton ganhou prêmio e quase foi tema de escola de samba. O Gralha ficou emocionado ao assistir o vídeo de seu avô. Levantou-se lentamente, sentindo uma profunda admiração pelo legado que herdara. Com os olhos brilhando, o Gralha bateu uma continência diante da tela. Obrigado, vovô. Você me mostrou que ser um herói é muito mais do que ter poderes. É sobre coragem, resiliência e nunca desistir, mesmo nos momentos mais difíceis. Vamos lá, Gralha. O dever chama. Peraí. Na verdade... Em 2015, os criadores do Gralha vieram a público revelar a verdade. Everton nunca existiu. Ele e seu herói foram criados para promover e dar um passado célebre ao personagem, o Gralha. Para alguém que nunca existiu de fato, Francisco Everton tornou-se bastante famoso. O Capitão Gralha nunca existiu. Ele foi uma invenção, uma criação destinada a dar um passado glorioso ao herói atual, o Gralha. Para nós, isso pode ser apenas uma curiosidade histórica, uma anedota interessante sobre a origem de um personagem dos quadrinhos. No entanto, para o Gralha e o universo em que ele vive, o Capitão Gralha é muito mais do que um mito ou uma ficção. Para o Gralha, o Capitão Gralha é uma figura real e inspiradora, um símbolo de coragem, resiliência e heroísmo. Ele representou um legado a ser honrado, uma fonte inesgotável de motivação e força. Cada batalha que o Gralha enfrenta, cada desafio que supera, é feito com a lembrança viva de seu avô guiando seus passos. No universo de o Gralha, o Capitão Gralha vive em seus ensinamentos e suas histórias e na determinação de seu neto em proteger Curitiba. Essa dicotomia entre realidade e a ficção nos lembra que os heróis são, muitas vezes, tão reais quanto acreditamos que sejam. A existência do Capitão Gralha pode ser uma invenção, mas os valores e inspiração que ele proporciona são palpáveis e significativos. Para o Gralha, seu avô é um pilar fundamental, uma figura que, embora fictícia, moldou sua identidade e missão como um herói. Deixe o seu like. Blanka, o selvagem e inconfundível lutador de Street Fighter, é uma figura icônica que captura a imaginação dos jogadores em todo o mundo. Nascido como Jimmy Blanka, sua transformação em um guerreiro lendário ocorreu após sobreviver a um acidente de avião na densa floresta amazônica, onde ele se adaptou às condições brutais e desenvolveu suas habilidades únicas. Sua aparência distintiva, com a pele verde e uma juba de cabelo selvagem, torna Blanka instantaneamente reconhecível. Seu estilo de luta selvagem e ágil reflete sua vida na selva, incorporando movimentos rápidos e poderosos
que se surpreendem seus oponentes. A associação com golpes elétricos, adquirida através de sua exposição a descargas elétricas na floresta, adiciona um elemento extra de imprevisibilidade a seus ataques. Além de suas habilidades de combate impressionantes, Blanka também é conhecido por sua personalidade cativante e amigável. Apesar de sua aparência inicialmente assustadora, sua natureza gentil e divertida contribui para desafiar estereótipos e oferecer uma visão positiva do Brasil na cultura dos videogames. O cenário de Blanka, repleto de referências à floresta amazônica e à cultura brasileira, adiciona uma camada de autenticidade à sua persona. Seu caráter vibrante e sua jornada de autodescoberta o tornaram um dos personagens mais amados e reconhecidos da série Street Fighter, deixando um legado duradouro e positivo na comunidade de jogadores em todo o mundo. Seu nome é Antônio Brasiliano do Espírito Santo Filho, mas você pode chamá-lo de Tony. Ele surgiu em 2007, durante a elaboração do roteiro para uma HQ de Sideral Man, criado pelo grande amigo Will. Eloir também descreve sua criação de forma simples. Tony, o Escorpião de Prata, é um jovem estudante de tecnologia e mestre em capoeira, que busca limpar o nome de seu avô materno que foi forçado a cometer alguns roubos a banco nos anos 1950. Mas vamos aprofundar um pouco mais. O herói atua na cidade de Nova Luz, adotando a identidade secreta de Escorpião de Prata. Tudo começou quando ele e sua mãe encontraram no sótão de casa um diário de sua avó materna. Junto com o diário, havia um colar com um escorpião. As palavras naquele caderno narravam a história de seu avô, um ladrão de bancos que foi preso por Sideral Man em 1958. Ao fugir da prisão, ele foi morto por bandidos enquanto tentava salvar sua esposa. Tony acredita que seu avô foi injustiçado e merece ser lembrado como um herói. Por isso, decidiu limpar o nome de seu avô. Ele reinventou o chicote elétrico que seu avô usava, colocou o colar e passou a patrulhar as ruas da cidade com o objetivo de fazer o bem. Escorpião de Prata foi sua estreia na revista Sideral Man, publicada em junho de 2007 pelo selo Edições Subterrâneo, com artes de Will e capa de Chicuta. Assim, Tony, o Escorpião de Prata, se destaca como um herói brasileiro determinado a corrigir injustiças do passado, mantendo vivo o legado de sua família, enquanto protege sua cidade com coragem e determinação. Ele é um exemplo de como a busca pela verdade e justiça pode transformar alguém em um verdadeiro herói. Personagens brasileiros das histórias em quadrinhos 13, Papo Amarelo. Papo Amarelo, criado pelo talentoso cartunista Moacir Torres em 2013, emerge como um super-herói singular que encapsula a essência ecológica do Brasil. O Papo Amarelo não apenas cativa com sua narrativa, mas também desempenha um papel educacional, tendo suas histórias em quadrinhos distribuídas nas escolas da rede pública de Indaiatuba, litoral de São Paulo. O protagonista é um herói ecológico, tem a nobre missão de resgatar animais das mãos dos traficantes, proteger a natureza e garantir a segurança das populações ribeirinhas dependentes da pesca e da coleta. Papo Amarelo personifica a antítese da devastação amazônica causada pela ação irresponsável do homem, tornando-se um símbolo da luta contra tais práticas. A revista em quadrinhos do Herói Ecológico foi lançada em março de 2015, com 20 páginas em preto e branco, editada pelo Universo Editora EMT. Disponível em eventos promocionais de HQs brasileiras e livrarias especializadas, a publicação mergulha nas aventuras de Papo Amarelo ambientadas na Amazônia. Inteligente e perspicaz, Papo Amarelo utiliza sua força, velocidade e habilidades aprimoradas de combatente para rastrear e desmantelar os esconderijos de criminosos, destacando-se como um defensor incansável da fauna, flora e populações ribeirinhas. A jornada do herói começou quando o Capitão Chico, um jovem paraense de 22 anos e policial florestal, testemunhou a morte brutal de um amigo nas mãos de caçadores de jacarés no Pantanal. Determinado a proteger a natureza e as comunidades ribeirinhas dos invasores predatórios, Chico assumiu a identidade de Papo Amarelo. Inspirado pelos heróis de gibis de sua infância, ele cria uma roupa verde distintiva para ocultar sua identidade dos caçadores, madeireiros e garimpeiros ilegais. Papo Amarelo torna-se um aliado indispensável da natureza e dos animais das florestas brasileiras, enfrentando seus inimigos com punhos, pés e astúcia, mostrando que essas armas são mais poderosas que qualquer arsenal de fogo. Assim nasce uma lenda viva entre os índios e ribeirinhos da Amazônia e Mato Grosso, um defensor incansável que deixa um legado de respeito e preservação ambiental. A HQ Bombeiro Mascarado narra a inspiradora jornada de Carlos da Silva, um bombeiro militar que sofreu um grave acidente durante uma operação de resgate.
resultando em sua paraplegia. No entanto, após a participação de um experimento científico inovador, Carlos não só recupera a capacidade de andar, como também descobre novas e incríveis habilidades. Juan Victor, o autor por trás do herói, e a produtora RZ Quadrinhos criaram um personagem único que rapidamente conquistou os corações dos leitores brasileiros. Com super força e sentidos aguçados, Carlos da Silva se transforma no Bombeiro Mascarado, um herói dedicado a proteger os cidadãos brasileiros. Vestindo um traje de alta tecnologia, o Bombeiro Mascarado é capaz de combater incêndios com potentes jatos de água, planar pelo ar e acertar inimigos a longa distância. Sua missão vai além de apagar chamas, ele é um símbolo de esperança e resiliência para todos que enfrentam a adversidade. O sucesso do Bombeiro Mascarado não se limita aos quadrinhos. O personagem já se expandiu para outras mídias, incluindo produtos licenciados, um jogo para computador intitulado Bombeiro Mascarado The Game e uma série de animações. Recentemente, o personagem ganhou ainda mais popularidade no Instagram, onde novos fãs descobriram e começaram a seguir sua trajetória heróica. Em suma, o Bombeiro Mascarado é mais do que um super-herói. Ele é um emblema de coragem e superação, representando o espírito indomável do povo brasileiro. As incríveis animações brasileiras 2. Irmão do Jor-El. Irmão do Jor-El é uma animação brasileira criada por Juliano Henrico, lançada em 2014. A série, exibida no Cartoon Network, gira em torno da vida do irmão do Jor-El, que é o protagonista, e sua família excêntrica. A narrativa é marcada por um tom surreal e humor peculiar, explorando as experiências cotidianas da infância de uma forma única. O personagem principal, chamado apenas de Irmão do Jor-El, é o irmão mais novo e enfrenta desafios típicos da idade, enquanto sua família, composta por personagens igualmente peculiares, contribui para situações hilárias e emocionantes. A estética visual da animação é colorida e vibrante, refletindo o estilo cartunesco e exagerado. Os personagens, cada um com suas personalidades distintas, adicionam camadas de comédia e profundidade à trama. Além disso, a série aborda temas universais como amizade, rivalidade entre irmãos e as complexidades da adolescência, de uma maneira que ressoa com públicos de diferentes idades. Irmão do Jor-El recebeu elogios por sua originalidade, narrativa inovadora e trilha sonora envolvente. A série conquistou não apenas crianças, mas também adolescentes e adultos, graças à sua capacidade de mesclar humor inteligente com momentos emocionais. A presença de elementos surreais e referências à cultura pop brasileira adicionam uma dimensão única à série, tornando-a um marco na animação nacional contemporânea. Em resumo, Irmão do Jor-El destaca-se como uma produção criativa e cativante que transcende as expectativas de uma animação infantil, conquistando admiradores de todas as idades. Então, galera, porque personagens brasileiros nas histórias em quadrinhos. 4. O Doutrinador. O Doutrinador é um personagem que vai muito além das histórias em quadrinhos e das telas, marcando presença tanto na série de TV quanto no cinema. Ele é, na verdade, Ricardo Dias, um agente federal com habilidades incríveis e uma determinação inabalável por justiça. Após enfrentar uma tragédia pessoal provocada pela corrupção, Ricardo assume uma identidade poderosa e misteriosa do Doutrinador. Esse anti-herói surge como resposta às injustiças e à impunidade no Brasil, usando métodos nada convencionais para combater a opressão. Sua jornada é cheia de complexidades, refletindo um homem impulsionado pela dor e pela determinação. O visual marcante de Doutrinador, um traje preto-vermelho com uma máscara de caveira, simboliza sua missão de punir os corruptos, contra os quais ele jurou lutar. Tanto na série quanto no filme, o Doutrinador desafia as convenções de super-heróis tradicionais. Ele não hesita em usar violência e métodos extremos para atingir seus objetivos, mostrando sua visão sombria e realista da sociedade em que vive. A adaptação cinematográfica, dirigida por Gustavo Bonafé, traz uma narrativa poderosa que mergulha nos problemas sociais do Brasil, como corrupção e desigualdade, acompanhando a jornada do protagonista em busca de vingança. Kiko Pissolato interpreta com maestria o Dr. Ricardo Dias, dando vida ao arco emocional e às complexidades éticas do personagem.
Lançado em 2018, o filme foi elogiado pela abordagem realista e sombria, apresentando um anti-herói nacional e abordando questões importantes de maneira envolvente e visualmente impressionante. Essas adaptações exploram um personagem além dos estereótipos dos quadrinhos, mergulhando em dilemas morais, desafiando pessoas e um compromisso incansável em corrigir injustiças, conquistando uma audiência ansiosa por ver um vigilante implacável, lutando por um Brasil mais justo. E por falar em justiça, Homem Caos certamente apresenta um conceito único e intrigante. Com poderes impressionantes de super força, super velocidade e invulnerabilidade, todos derivados da habilidade do corpo de gerar energia através do contato com o ar, este herói enfrenta desafios únicos em sua jornada. O uso constante de um traje laranja feito com nanotecnologia adiciona uma camada interessante de complexidade à sua narrativa. Enquanto o traje protege dos efeitos colaterais potencialmente perigosos de seus próprios poderes, também o enfraquece gradualmente durante o uso, criando um dilema constante entre proteção e limitação. Sua estreia em 2020 na revista Homem Caos, Hora de Trabalhar, marca o início de uma saga emocionante, com o segundo capítulo, Homem Caos, A Prova de Balas, já em produção. Com a promessa de até 13 volumes na primeira temporada, é claro que os fãs podem esperar uma jornada prolongada e cheia de reviravoltas. O potencial para expandir a história para além das páginas dos HQs é evidente, sugerindo que o Homem Caos pode alcançar novos níveis de exploração e desenvolvimento de personagens. Como um conceito tão rico e personagens envolventes, não é surpresa que a saga do Homem Caos esteja conquistando a imaginação dos leitores e prometa se tornar uma edição significativa ao mundo dos super-heróis. Então, pessoal, em meio às construções imponentes e à poeira das obras, surge um herói cuja força é comparável à de um trator em plena demolição. Este é o Homem Trator, um personagem criado por João Luiz Vital, cuja história se entrelaça com mitologia, ficção científica e a paixão pelos super-heróis. A saga do Homem Trator teve início em 2007, quando João Luiz Vital deparou-se com a visão impressionante de tratores demolindo grandes estruturas como se fossem feitas de papel. Inspirado por essa imagem de força inabalável, ele deu vida a um personagem que personifica a coragem e a determinação. Breno Reis, um jovem empresário paraibano, torna-se o alter ego do Homem Trator após uma experiência transformadora em uma exposição no Egito. A experimentar os colares das estátuas dos antigos deuses, Osíris e Ísis, Breno e sua namorada são agraciados com poderes extraordinários. O Ankh-Met, o capacete inspirado nos elmos medievais e espartanos, é o artefato místico concedido pelo deus Ra, portador do colar. Estes colares foram destinados aos futuros reis do planeta Ankh, e Breno torna-se um dos portadores capacitado com conhecimentos cósmicos e habilidades sobre-humanas. Impulsionado pelo desejo de combater a criminalidade em sua cidade, Breno assume a identidade do Homem Trator, dotado de uma força sobre-humana e agilidades aprimoradas. Graças a Ankh-Met, ele pode conjurar portais cósmicos, explorando o vasto universo em sua busca por justiça e redenção. Assim, o Homem Trator emerge como um símbolo de esperança e coragem, um guardião destemido que enfrenta os desafios mais difíceis com tenacidade e determinação. Sua jornada é uma odisseia de autodescoberta e heroísmo, uma prova de que, mesmo diante das adversidades mais desafiadoras, a força do espírito humano é imparável. Apelidado por alguns de Aquário, ele se tornou uma figura marcante, distinta do padrão americano. A identidade do Homem-Lua era um quebra-cabeça cuidadosamente montado. Seu rosto nunca era claramente mostrado, mantendo um véu de mistério sobre sua persona. Sua base de operações localizada em São Paulo era tão enigmática quanto ele, guardando segredos sobre o manto da noite. E, para desvendar os enigmas do mundo, ele contava com seu fiel aliado, o Jato Lua, um avião capaz de levá-lo a qualquer canto do planeta em questão de horas. Armado apenas com uma pistola e uma faca habilmente escondida em sua bota, Homem-Lua confiava mais em sua astúcia e influência sobre as tribos indígenas do que em qualquer arsenal tecnológico. Essas tribos, convencidas de sua divindade e imortalidade, eram aliadas valiosas em suas missões, espelhando a relação do fantasma com os piratas de Bengala. Embora tenha sido cancelado nos anos 60, Homem-Lua ressurgiu brevemente em 1982, em uma tentativa de reviver seus dias de glória sob o selo da editora Grafpar. No entanto, esse renascimento foi efêmero e logo ele desapareceu novamente, perdendo-se nas sombras do tempo. Hoje, as páginas da revista podem ter deixado de contar suas aventuras,
mas a aura do Homem-Lua permanece como um mito entre os fãs dos quadrinhos brasileiros. Seu legado, marcado por mistério e aventura e um toque de brasilidade, continua a inspirar aqueles que ousam olhar para além da lua em busca de heróis. No coração da densa floresta amazônica, há um homem cuja presença imprime temor nos mais corajosos. Chamado apenas de Tuibaen, personifica a dualidade entre a sabedoria ancestral e a malevolência sombria. Curvado pelo peso dos anos, sua figura é um mistério, um conto entrelaçado pela escuridão e pelos segredos de um passado obscuro. Quando mergulha nos véus do seu poder xamânico, uma metamorfose se desenrola diante dos olhos atônitos dos observadores. O idoso frágil e encurvado dá lugar a um indígena imponente e robusto, cujos cabelos escuros fluem sobre os ombros como um manto de obsidiana. Uma aura sombria emana dele, envolvendo-o em mistérios e perigos desconhecidos. Sua pele enrugada se transforma em algo liso, brilhando com uma luz estranha que parece brotar de uma fonte oculta, conduzindo o medo aos corações imprudentes. Os olhos, outrora tranquilos e marcados pelo tempo, eram agora dois orbes reluzentes de âmbar e vermelho, irradiando uma intensa aura de poder e malícia. Em seu olhar reside o conhecimento de eras, misturado com a crueldade de quem havia se permitido abraçar as trevas. Tuibaen é um enigma vivo, um guardião pervertido das tradições ancestrais, um manipulador sinistro das forças primordiais da natureza. Histórias antigas contam que ele caminha na floresta antes mesmo do primeiro guerreiro Ocatupã se levantar. Seu ser metamorfoseado expressava a dualidade da vida e da morte, um ser cuja existência se entrelaça entre o mundo dos homens e o reino dos espíritos malignos. Ninguém ousava desafiar suas artes sombrias, suas conexões com os espíritos ancestrais do mal, temerosos das consequências insondáveis que poderiam ser desencadeadas por sua fúria. Tuibaen permanecia como uma entidade macabra da floresta, cujas intenções sórdidas alimentam um desejo insaciável por controle e domínio sobre o coração pulsante da Amazônia. Seu nome ecoa em sussurros temerosos, entre os pássaros da selva e as árvores centenárias, marcando a presença de uma força além do entendimento humano, uma força que flertava perigosamente com a escuridão eterna. Personagens brasileiros nas histórias em quadrinhos 5. O Capitão 7. O Capitão 7 é reconhecido como o primeiro super-herói brasileiro criado nos anos 50, originalmente concebido para uma série da TV Record. Seu criador e intérprete foi Aires Campos e, mais tarde, o personagem fez a transição da televisão para os quadrinhos por meio da editora Continental. Antes de se tornar o Capitão 7, o protagonista era um jovem chamado Carlos, originário do interior de São Paulo. Sua família ajudou um alienígena que, em agradecimento, levou Carlos para o seu planeta de origem, o sétimo planeta. Quando adulto, Carlos retornou à Terra, possuindo superpoderes, com a missão de proteger os mais vulneráveis. Na série de TV, o herói não demonstrava poderes extraordinários, mas nos quadrinhos, os roteiristas expandiram suas habilidades. Ele adquiriu poderes como voo, super força, inteligência genial, super velocidade e invulnerabilidade. Entretanto, seus poderes só funcionavam quando usava seu uniforme de super-herói, que ele guardava numa caixa de fósforos durante sua rotina diária. Uma curiosidade interessante é que o número 7 do Capitão faz referência à TV Record, sintonizando no canal 7, em São Paulo. Essa referência facilitava a associação do herói como o Herói do 7 ou Herói da Record. Essas adaptações entre TV e quadrinhos permitiram ao Capitão 7 expandir suas capacidades e se tornar um ícone significativo, tanto na televisão quanto nos quadrinhos brasileiros. Então, Haran, mais conhecido como Crânio, surge como um emblemático super-herói cuja trajetória se desenrola na exuberante Amazônia. Criado por Francenildo Senna em 1988, Haran, um príncipe do distante planeta Strom, viu sua vida transformada ao ser injustamente acusado pelo irmão da morte do pai, resultando em seu banimento para a Terra após uma lavagem cerebral. A cápsula que transportava Haran aterrissou na densa floresta amazônica, onde ele foi descoberto pelos militares brasileiros. Diante da perseguição das Forças Armadas, que o consideravam uma ameaça, Haran adotou o nome Crânio.
Seus poderes extraordinários, como lançar raios pelas mãos e olhos, além de voar, são dons naturais dos Estronianos, amplificados na atmosfera terrestre, semelhante ao fenômeno ocorrido com o Superman kryptoniano. A narrativa envolvente de Crânio continua a encontrar leitores, ganhando destaque ao longo dos anos, com diversos fanzines dedicados às suas histórias. Crânio participa ainda de crossovers em revistas de outros super-heróis, como o Lagarto Negro. Seu enredo cativante, combinado com poderes fascinantes e a ambientação única da Amazônia, solidifica Crânio como uma figura icônica no cenário dos super-heróis, oferecendo uma perspectiva única e autêntica na vasta galeria de personagens que povoam o universo dos quadrinhos nacionais. Personagens brasileiros das histórias em quadrinhos 10. Judoca. Em 1969, um novo clássico surgiu nas páginas da editora Brasil América, a maior editora de quadrinhos do Brasil na época, conhecida por ser a principal divulgadora das histórias em quadrinhos dos arquirrivais americanos DC e Marvel. A editora lançou seu primeiro herói brasileiro, o Judoca. A criação conjunta de Pedro Anísio e Eduardo Barão trouxe à luz a história de Carlos da Silva, um estudante brasileiro que, cansado de sofrer nas mãos dos playboys, encontra no mestre Shihan Minamoto a chance de se tornar um herói. A saga do Judoca começou de maneira peculiar, na edição 7 de um gibi que antes apresentava um herói norte-americano chamado Judo Master. A coincidência foi percebida pelos editores, mas a partir desse ponto, o Judoca começou a sua jornada combatendo o crime nas páginas das revistas. Sua origem simples como um jovem estudante que salva o mestre de judô Minamoto de um acidente destaca-se por sua autenticidade. Desde o início, a proposta da revista era estabelecer uma forte identificação com os leitores brasileiros, incorporando elementos nacionais, como um uniforme que consistia em uma máscara verde, kimono sobre um colã com a representação da bandeira brasileira. O superpoder do Judoca era o domínio do judô, e suas aventuras que se desdobravam por todo o Brasil o colocavam em situações inusitadas, como enfrentar falsos marcianos no Triângulo Mineiro ou confrontar gigantes em Salvador. Carlos, na identidade secreta de Judoca, era um estudante que trabalhava em um escritório de arquitetura com seu tio Bené. Sua namorada Lúcia também se tornava uma judoca e parceira na luta contra o crime. Os uniformes da dupla, praticamente idênticos, refletiam a simplicidade e a eficácia do estilo de vida brasileiro. Ao longo de 5 anos, de 1969 a 1973, a revista O Judoca marcou a época como um herói nacional genuíno que competia com os icônicos personagens da DC Comics e Marvel. Em plena ditadura militar, o Judoca se tornou um símbolo de orgulho e esperança para os jovens brasileiros. Em um contexto de Brasil, ame ou deixe-o e limites de censura, o personagem desempenhava um papel semelhante ao do Capitão América em termos políticos e do Homem-Aranha em termos de nerd power para o povo norte-americano. O sucesso nos quadrinhos foi tão expressivo que a saga do Judoca durou 5 anos, deixando um legado duradouro que até mesmo resultou em uma adaptação para o cinema. Assim, o Judoca permaneceu não apenas como um herói das histórias em quadrinhos, mas como um símbolo cultural de uma era específica da história brasileira. Carrapatos e Catapultas é uma série de desenho animado brasileira, fruto de uma coprodução entre estúdios Um Elefante, a TV Brasil e a TV Cultura. O projeto foi um dos vencedores de um concurso destinado a apoiar a criação de séries brasileiras. Criado pelo roteirista Almir Correia, a série é fortemente influenciada por desenhos animados de comédia surrealista, como A Vida Moderna de Hugo e Bob Esponja, além de seriados de ficção científica. A primeira temporada de Carrapatos e Catapultas, composta por 14 episódios, é direcionada para crianças de 8 a 12 anos, apresentando um universo maluco e irreverente que mescla elementos reais e absurdos com um humor inocente. A série visa proporcionar diversão aos jovens enquanto os faz refletir sobre questões pertinentes ao seu cotidiano. A terceira temporada estreou em 19 de fevereiro de 2018 na TV Brasil. A trama gira em torno das aventuras dos carrapatos Bico de Pato, Boom, Bode, Bolão e Baixinho, grandes amigos que habitam o planeta Vaca. Nesse planeta peculiar, os carrapatos já nascem com paraquedas, utilizam catapultas para se locomover, têm predileção por gororoba e acreditam que engordando poderão explodir e viver no mundo dos carrapatos fantasmas, considerado o paraíso para eles.
Com toda essa loucura e toda essa psicodelia, Carrapatos e Catapultas já marcou seu lugar entre as grandes animações nacionais, trazendo sua própria abordagem de forma criativa, tratando sobre coisas do cotidiano dos jovens sem aquele humor tão apelativo e, sem sombra de dúvida, sendo uma grande animação nacional. Então, galera, sobre o brilhante roteiro de Adriano Silva, criador do personagem, e a impressionante arte de Ricardo Jaime, conhecido por suas contribuições em obras como The Shadow, Red Sonja, Barbarella e Batman, o quadrinho brasileiro Lâmina Selvagem, lançado pela Wid Comics Studios, emerge como uma narrativa impactante. Adriano, com sua paixão por histórias em quadrinhos, conduz os leitores por uma trama intrincada e, infelizmente, inspirada na realidade, tendo como ponto de partida a chacina de Candelária, trágico evento que resultou na perda de 8 vidas. Em Lâmina Selvagem, essa tragédia serve como catalisador para uma história intensa. A chacina, na verdade, foi uma estratagema para desviar a atenção das autoridades civis, permitindo que a poderosa indústria brasileira Biotech sequestrasse moradores de rua. Esses indivíduos foram transformados em cobaias humanas para testar um implante biomecânico inovador, substituindo seus sistemas nervosos e transformando-os em super soldados. Após perdas devastadoras e experimentos bem-sucedidos, a Biotech cria o Esquadrão Selvagem, vigilantes brutais que combatem o crime e atuam como guarda-costas de figuras proeminentes na sociedade. O protagonista, conhecido como Anderson, acredita ser um dos moradores de rua recrutados pela Biotech, integrando o Esquadrão Selvagem. Sua vida aparentemente satisfatória desmorona quando flashbacks e sonhos revelam seu verdadeiro passado. O sucesso do Esquadrão atrai a atenção de diversas empresas, incluindo a Biotron, que rouba e aprimora o projeto, criando o Mutilador, uma versão aprimorada dos selvagens como uma armadura capaz de transformar metais em lâminas afiadas. Em uma tentativa desesperada de conter os avanços da Biotron, Anderson é capturado, forçado a se tornar um mutilador, mas consegue no último momento libertar-se do controle. Escondendo-se nas sombras, ele passa a lutar contra as indústrias que veem humanos como cobaias, eliminando líderes do crime organizado e adotando o nome de Lâmina Selvagem. Numa mistura de elementos sombrios, traições e uma luta constante contra a desumanização, Lâmina Selvagem mergulha os leitores em um universo brutal, onde o herói busca justiça nas sombras, enfrentando os horrores de um mundo controlado por poderosas corporações e sua visão distorcida do progresso. Capitão Red, nossa versão brasileira do icônico Capitão América, emerge como um herói singular, destituído de supersoros, escudos de adamante ou vibrânio. Criado pelo escritor, roteirista e publicitário Helenildo Lopes, que desde a adolescência se dedicava ao desenho em quadrinhos, o Capitão Red foi introduzido ao público por meio da revista lançada em 2012 pelo selo independente Meu Herói. A inspiração por trás da concepção do personagem foi o Capitão Nascimento, interpretado brilhantemente por Wagner Moura no filme Tropa de Elite. No universo futurista do Rio de Janeiro, concebido por Lopes, o Capitão Red, um super soldado, enfrenta o crime e a corrupção que dominam o Estado e diversas instituições. Elano, militar modificado e criado pela organização Red, cujo nome se refere ao Distrito de Risco e Emergência, utiliza alta tecnologia em sua missão, equipado com uma unidade armadura de ataque e defesa, além de um super escudo feito de resistente material DIN, uma composição dos materiais mais robustos do mundo. O Capitão Red não recorre a superpoderes, mas sim a sua própria força e habilidade. Uma curiosidade notável é que enquanto o Capitão América carrega seu escudo nas costas, o Capitão Red o acopla no peito. A saga desse herói brasileiro se desenrola sem a necessidade de soros mágicos, destacando-se como um personagem marcante que resolve suas pendengas de maneira autêntica e destemida. O Capitão Red, com sua abordagem única, certamente se destaca como um herói nacional de respeito. Em meio às vastas selvas da Amazônia, ergue-se um guardião, um guerreiro imbuído da força ancestral das matas. Conhecido como Ocatupã, este herói indígena é uma lenda entre as tribos da região. Seu nome ecoa como um trovão nos corações daqueles que habitam as florestas e reverenciam os ensinamentos dos antigos. Com olhos vivos como fogo e a sabedoria dos xamãs em seu coração, Ocatupã protege a floresta e os que nela habitam, sejam pessoas, animais ou plantas. Seus cabelos negros como a noite escondem a cicatriz de uma batalha onde provou seu valor contra os invasores da floresta. Abençoado com uma porção dos poderes do próprio Tupã, o deus do trovão, Ocatupã é capaz de convocar tempestades para defender seu lar.
Seu corpo, marcado pelas tatuagens de proteção e sabedoria ancestral, é ágil como a serpente e forte como as raízes das árvores antigas. Ele usa armas feitas de madeira rija, habilmente entalhadas e um cocar decorado com penas de aves místicas que habitam as profundezas da floresta. Sua voz ressoa como o rugido dos rios, capaz de inspirar coragem nos aliados e lançar medo nos corações dos invasores. Oca Tupã é mais do que um defensor da floresta. Ele é um eco do passado, um guardião do equilíbrio entre a natureza e o mundo dos homens. Sua missão transcende fronteiras, lembrando a todos a importância de respeitar e proteger as riquezas naturais que abrigam segredos inestimáveis e vida em abundância. Seu legado ecoa nos cantos das árvores e no sussurro dos ventos, lembrando a todos que a conexão com a terra é a essência da vida. Joe Ventania é um ícone dos quadrinhos brasileiros, uma criação visionária do publicitário Lincoln Neri em 1989. A saga narra a jornada de Augusto Oliveira, um indivíduo misterioso que ressurge em sua cidade dotado de poderes sobrenaturais, desafiando a estrutura vigente e impondo sua própria visão de justiça. Além de ser um super-herói cativante, Joe Ventania representa uma oportunidade para o mercado de entretenimento nacional. A ideia por trás do personagem vai além das páginas dos quadrinhos, visando criar um ecossistema de produtos e serviços para empresas do ramo, com um portfólio diversificado de personagens para licenciamento e campanhas de marketing que enaltecem a cultura nacional. Em um momento em que a linguagem das histórias em quadrinhos está em ascensão e o gênero dos super-heróis é amplamente apreciado, investir em heróis nacionais como Joe Ventania pode ser uma escolha estratégica. Enquanto as empresas estrangeiras despejam recursos em licenciamentos, o mercado nacional oferece uma alternativa mais acessível e culturalmente relevante para o público brasileiro. Joe Ventania transcende o universo das HQs, conquistando leitores de todas as idades e consolidando-se como uma figura icônica. Sua primeira edição concorreu aos principais prêmios de quadrinhos do país, e sua história já foi mencionada em publicações renomadas como Mundo dos Super-Heróis e o livro Dicionário do Morcego. Um marco significativo na trajetória de Joe Ventania foi a sua incursão em outras mídias, como o jogo de RPG da editora Infinito, a adaptação em livro pela editora Agibook e a versão em game pelo Magic Time Studios. Além disso, ele foi o primeiro super-herói brasileiro a ser desenhado por um artista profissional norte-americano, Norm Breyfogle, que é assim que se diz, conhecido por seu trabalho em Batman. Augusto Oliveira, o homem por trás da máscara de Joe Ventania, não é apenas um super-herói comum. Ele é um equilíbrio entre as forças do bem e do mal, dotado de força sobre-humana e um fator de regeneração avançado. Suas aventuras, que misturam elementos do mangá com o quadrinho americano, atraem não apenas pelos confrontos épicos, mas também pelas intrigas, triângulos amorosos e mistérios que permeiam sua jornada. Para uma história de sucesso, é essencial a presença de vilões à altura, e Joe Ventania não decepciona nesse aspecto. Desde o implacável Nariz de Aço até o enigmático Enigma, os antagonistas de Saga acrescentam camadas de complexidade e desafio ao universo do herói. Em suma, Joe Ventania não é apenas um personagem de quadrinhos, ele é um símbolo do potencial criativo e comercial do mercado nacional de entretenimento, uma inspiração para novos talentos e uma fonte de orgulho para os fãs brasileiros. Sua história continua a cativar e intrigar, mantendo-se relevante em um mundo repleto de super-heróis. Personagens brasileiros das histórias em quadrinhos 3. Yara dos Santos. Yara dos Santos é uma mutante brasileira que possui características híbridas entre humano e tubarão. Seus poderes mutantes concedem a ela uma aparência única, com características físicas que lembram um tubarão, como pele escamosa, barbatanas, dentes afiados e uma habilidade especial para respirar debaixo d'água. Além de sua aparência física distintiva, Yara também possui habilidades especiais, incluindo a capacidade de se comunicar telepaticamente com criaturas aquáticas, como tubarões e outros animais marinhos. Essa habilidade de se conectar com seres aquáticos muitas vezes é usada como uma vantagem estratégica em situações de combate ou para obter informações valiosas. Yara dos Santos foi introduzida nas histórias dos X-Men, juntando-se aos Novos Mutantes, um grupo de jovens treinados na Escola Xavier para jovens superdotados. Sua inclusão na equipe trouxe uma nova perspectiva e representação étnica à série, destacando a diversidade cultural e etnia dentro do mundo dos mutantes Marvel. Ela se tornou uma personagem notável por sua singularidade e representação,
de uma parte da cultura brasileira dos quadrinhos da Marvel, contribuindo para a ampliação da variedade e da inclusão na representação de super-heróis. Curtiu com personagens brasileiros das histórias em quadrinhos 7, Homem-Força. Altair Larindo Gelati, multifacetado criador da revista Albatroz em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, deu vida a um ícone dos quadrinhos gaúchos, o Homem-Força. Em uma entrevista, Gelati compartilhou a origem do personagem, um jovem puro escolhido por marcianos para combater o mal com poderes extraordinários, uma homenagem aos super-heróis de sua infância, especialmente ao Super-Homem. Homem-Força, na verdade, é Peri Simões, um industrial exposto a luzes estranhas em um disco voador. Recebeu força sobre-humana, agilidade e conhecimento ampliados, além de um traje especial. Gelati, desenhista e realista, destacou que Homem-Força era menos invulnerável e mais humano, ecoando os primeiros dias do Homem de Aço. A revista Albatroz, abraçando diversos gêneros, encerrou-se após 46 números da década de 70, graças ao apoio publicitário local. Gelati abandonou os gibis, concentrou-se na editora e gráfica. O Homem-Força, porém, persistiu nos fanzines, como Historieta, nos anos 80. Gelati faleceu em 2020. Rogério Casacurta, criador da revista Gibi X, imortalizou Gelati, republicando as 3 primeiras aventuras do Homem-Força na edição número 1. O personagem, enfrentando ladrões de joias e civilizações subterrâneas, continua cativando leitores, celebrando o legado de Gelati. Casacurta destaca a amizade com Gelati e o compromisso contínuo de manter viva a memória do Homem-Força, garantindo que o ícone gaúcho permaneça na história dos quadrinhos brasileiros como uma inspiração duradoura. Então, pessoal, personagens brasileiros nas histórias em quadrinhos 8, o poderoso Máximos. O poderoso Máximos, o super-herói paraense criado pelo desenhista Alan Yango, se destaca com seu uniforme rubro-negro, capa imponente e uma reluzente letra M estampada no peito. Dotado de uma gama de poderes extraordinários, Máximos é o mais poderoso morador da capital paraense. Ele voa pelos céus de Belém com destreza, exibindo uma força descomunal que o torna capaz de enfrentar ameaças e desafios físicos intensos. À prova de balas, Máximos é praticamente invulnerável a ataques convencionais, conferindo-lhe uma resistência excepcional. Além disso, ele possui a habilidade única de soltar rajadas de energia pelas mãos, tornando-se uma força formidável, não apenas no combate físico, mas também nas táticas de ataque. Fora de suas façanhas heróicas, Máximos desempenha o papel de um dedicado professor de literatura na Universidade Dalcídio Jurandir, escondendo sua identidade sob o nome de Maxi Marins. Seus poderes foram conferidos ao encontrar um antigo medalhão de uma civilização indígena amazônica esquecida, transformando-o no guardião da cidade e defensor contra supervilões e criminosos. A estreia de Máximos em sua própria revista, O Poderoso Máximos, em fevereiro de 2011, foi um marco importante na trajetória do herói paraense. Concebida, editada e financiada por Alan Yango, através de sua editora Yango Verso, a revista apresenta 4 envolventes histórias em preto e branco, destacando as aventuras e desafios enfrentados por Máximos em sua missão de proteger Belém. Máximos transcende a simples paródia inicial dos quadrinhos, evoluindo para um herói autêntico, cujas narrativas incorporam elementos do cotidiano de Belém. Sua saga, além de abordar temas como a reabilitação de jovens em situação de rua e a prevenção do suicídio, ganha autenticidade ao ser uma homenagem ao poeta Max Martins. Mesmo diante de desafios financeiros, Alan Yango continua a sonhar, planejando compilar suas várias criações, incluindo Máximos, em uma única revista chamada Yango Verso. A história de Máximos e sua turma, embora repleta de poderes extraordinários, reflete também os desafios enfrentados pela própria realidade. Falar sobre o poderoso Máximos é um pouco diferente para mim do que dos outros vídeos que eu já trouxe aqui no canal, porque talvez os inscritos não saibam, com certeza não sabem, porque eu nunca falei aqui, mas eu moro em Belém do Pará, e mais ainda, eu curto muito desenhar, apesar de não ser tão bom. E em um evento de desenhistas em uma biblioteca pública daqui, o Centur, eu tive acesso ao quadrinho e eu achei muito interessante imaginar um super-herói voando pelos céus da cidade, lidando com problemas do nosso cotidiano. É algo realmente incrível. Inclusive, procurando sobre no YouTube, eu encontrei um vídeo de uma reportagem de um jornal local falando sobre o Máximos, postado pelo próprio criador do personagem, que é muito engraçado até, é bem humorística e vale muito a pena a gente estar assistindo. Se você tem interesse, eu vou deixar aqui o link do vídeo para você estar se achegando e assistindo e conhecendo um pouco mais sobre o criador e sobre o próprio Máximos, o personagem. Então, terceiros das histórias em quadrinhos 12, Quebra-Queixo.
Quebra-Queixo é um personagem peculiar que emerge das sombras como um verdadeiro bastião da lei em meio ao caos de Nova Fronteira. Integrante do sigiloso esquadrão policial conhecido como Força Zero, Quebra-Queixo é um tipo de policial que prefere agir nas sombras, especialmente quando a situação se torna insustentável. Quando a calmaria dá lugar ao tumulto, os comandantes convocam os brutamontes da Força Zero para restaurar a ordem, mesmo que isso envolva quebrar algumas pernas, costelas e, é claro, queixos. Liderando esse grupo destemido está o pavio curto Quebra-Queixo, um anti-herói que nunca leva desaforo para casa. Criado em 1983 por Marcelo Campos, Quebra-Queixo é uma força da natureza dotada de super força e resistência sobre-humanas. Nascido em Três Lagoas, o autor não apenas deu vida a esse anti-herói robusto, mas também deixou sua marca desenhando diversos super-heróis para o mercado americano, além de contribuir para revistas nacionais, como as de Xuxa, Sérgio Malandro e Faustão. As narrativas de Quebra-Queixo desenrolam-se nas ruas caóticas de Nova Fronteira, um cenário onde gangues perigosas e sanguinárias ditam as regras do jogo. O anti-herói impaciente por natureza conta com o apoio de seus companheiros da Força Zero para combater o crime e fazer justiça na cidade. As aventuras de Quebra-Queixo, repletas de violência e bom humor, continuam a cativar leitores em todo o país. Suas revistas e gibis podem ser facilmente encontradas nas bancas e livrarias, oferecendo aos fãs uma dose de ação desenfreada e um vislumbre do lado sombrio da justiça. Quebra-Queixo permanece como um ícone do universo dos quadrinhos brasileiros, um símbolo da luta implacável contra o crime, em meio ao tumulto de Nova Fronteira. Imagina viver uma vida tranquila como promotor público no Rio de Janeiro, dedicando-se a garantir que a justiça prevaleça dentro dos limites da lei. Esse era o mundo de Carlos, até que uma tragédia pessoal o colocou em uma trajetória inesperada. A HQ Guardião Noturno conta a história desse homem, e vê sua vida mudar radicalmente quando sua assistente é brutalmente assassinada em um atentado que deveria tê-lo matado. Devastado pela perda e frustrado com a ineficácia do sistema judicial, Carlos decide agir por conta própria. Ele adota a identidade do Guardião Noturno, um vigilante que enfrenta o crime diretamente nas ruas enquanto mantém sua fachada de promotor durante o dia. Sua missão é clara: derrubar Zezinho, o implacável chefe de uma facção criminosa no Rio de Janeiro que, apesar de inúmeros processos criminais, continua a operar devido à corrupção e falhas no sistema. Carlos, agora sob a máscara de Guardião Noturno, lida constantemente com ameaças de morte, mas a lembrança da morte de sua assistente o impulsiona a continuar. Determinado a ultrapassar os limites da lei, ele se torna um herói destemido, disposto a fazer qualquer coisa para garantir que Zezinho e sua organização sejam finalmente parados. Guardião Noturno é uma narrativa eletrizante de justiça e vingança, que mostra como a tragédia pode transformar um homem comum em um vigilante implacável, disposto a sacrificar tudo para trazer paz e segurança à sua cidade. Dos meandros da ciência e da busca pelo desconhecido, surge um herói cuja jornada é marcada por mistério, tragédia e redenção. Este é Marco Ferretti, também conhecido como Veredicto, um personagem criado por Ed Oliver, cuja história de origem é um testemunho de poder, da determinação e da coragem diante das adversidades. A inspiração para Veredicto veio de uma experiência única e reveladora. Após uma aula sobre física quântica, Ed Oliver teve um insight que o levou a criar um personagem com uma perspectiva inovadora e empolgante. Marco Ferretti nasceu em meio ao projeto científico secreto liderado por seus pais, Vinícius Abraham Ferretti e Sarah Ferretti. O projeto Ultimum Opus buscava manipular o tempo e o espaço através da tecnologia de um acelerador de partículas. No entanto, a exposição de Sarah às radiações durante a gestação teve consequências inesperadas para Marco, concedendo-lhe poderes sobre-humanos desde tenra idade. Após a trágica morte de seus pais, vítimas das maquinações dos Senhores do Caos, Marcos assume o manto de Veredicto, determinado a buscar justiça e combater as forças sobrenaturais que assolam a Terra. Equipado com o traje anti-radiação de seu pai e munido de habilidades sobre-humanas, ele enfrenta os desafios do mundo paranormal com coragem e determinação implacáveis. As habilidades de Veredicto incluem resistência, velocidade, regeneração e força sobre-humanas, além de uma super audição e a capacidade de estocar energia em seu corpo para liberar poderosas descargas elétricas. Buscando compreender e dominar seus poderes, ele se dedica ao estudo da ciência e da arte marcial do ninjutsu, encontrando na meditação um meio de controlar seu imenso potencial.
Assim, o veredicto emerge como um símbolo de esperança e justiça em um mundo assombrado por forças além da compreensão humana. Sua jornada é uma saga de heroísmo e redenção, uma prova de que mesmo das trevas mais profundas, a luz da verdade e da coragem sempre prevalecerá. Nos recantos da ufologia brasileira, um personagem cativante emerge das páginas da revista UFO, conquistando os corações dos leitores com seu charme peculiar e astúcia inigualável. Este é Gínio, o simpático extraterrestre inspirado no famoso caso de Varginha, criado pelo talentoso Márcio Beraldi. A jornada de Gínio teve início em 2007, quando Beraldi começou a desenhar charges para a revista UFO. Impulsionado por sua paixão por discos voadores, OVNIs e sonhos recorrentes de abdução, Beraldi deu vida a esse adorável e enigmático personagem verde e amarelo. Gínio não é apenas uma figura cômica, ele é também um observador perspicaz da sociedade e da cultura. Em suas aventuras pelo espaço sideral, viagem no tempo e visitas a outros planetas, Gínio não deixa escapar nenhum detalhe ao seu olhar crítico. Seu humor inteligente e sua sagacidade tornam-no não apenas um divertido companheiro de leitura, mas também um reflexo satírico da condição humana. Com sua bandeira brasileira estampada no peito, Gínio é facilmente reconhecível como um símbolo do orgulho nacional. No entanto, ele também é mestre em se disfarçar como humano, deixando os leitores questionando: seria Gínio um Scrooge disfarçado? Sua capacidade de invisibilidade e sua educação impecável só acrescentam ao seu mistério e carisma. Ademar J. Gevar, fundador e editor da revista UFO, reconhece a importância de Gínio na cena ufológica brasileira, descrevendo como personagem que faltava à revista com sua astúcia e sagacidade. Em um mundo repleto de desafios e incertezas, Gínio é uma fonte de inspiração e entretenimento, lembrando-nos de que mesmo diante do desconhecido, o humor e a inteligência são armas poderosas. Agradecemos a Gínio e a Márcio Beraldi por nos presentearem com essa incrível jornada extraterrestre que continua a nos encantar e surpreender a cada página. Do universo Invictus, onde segredos ancestrais se entrelaçam com o tecido do tempo, ergue-se Pétreo, uma figura imponente moldada pelas próprias entranhas da Terra. Seu nascimento é um enigma, um eco distante das eras perdidas. Pétreo não é apenas um ser de rocha, mas sim uma encarnação da indestrutibilidade, uma força primordial esculpida nos alicerces do mundo. Contudo, sua origem permanece envolta em sombras, uma incógnita que ele carrega consigo enquanto atravessa os tempos. Dotado de uma força física colossal e uma resistência inigualável, Pétreo se ergue como um símbolo de esperança em um mundo mergulhado na escuridão. Sua existência é marcada por milhares de anos vividos, uma jornada que o transformou em um herói não apenas pela magnitude de seus poderes, mas pelo caráter inabalável que ele cultivou ao longo dos séculos. No entanto, Pétreo guarda um segredo ainda mais profundo, sua capacidade de transmutação. Enquanto sua forma exterior permanece inalterada, ele possui o poder de se metamorfosear em qualquer animal, uma habilidade que o torna ainda mais formidável diante de seus inimigos. Mas a verdadeira revelação de sua jornada surge quando ele é compelido a assumir o papel de guardião místico. Uma herança ancestral o chama, conduzindo-o a um cajado antigo imbuído de poderes. Sim, Pétreo se torna o guardião da Rocha Eterna, uma figura lendária cujo nome ecoa através das eras. Em um mundo assolado por trevas e perigos inimagináveis, ele se ergue como um farol de esperança, uma rocha inabalável diante da tormenta. Enquanto o universo Invictus continua a girar, Pétreo permanece como um símbolo de coragem e determinação, uma testemunha silenciosa dos mistérios que permeiam a existência. Sua jornada está longe de terminar, pois ele se mantém vigilante, pronto para enfrentar os desafios que o destino ainda o reserva. Personagens brasileiros nas histórias em quadrinhos. Mancha Solar. Mancha Solar, cujo nome real é Roberto da Costa, é um personagem de histórias em quadrinhos da Marvel Comics. Ele é um mutante brasileiro e um dos membros mais famosos dos Novos Mutantes. Também foi associado aos X-Men em várias histórias. Roberto possui o poder de absorver e canalizar a energia solar, transformando-a em força física e termal. Ele pode se tornar praticamente invulnerável, além de conseguir voar e liberar explosões de energia solar. Sua habilidade de absorver a luz solar o torna mais poderoso durante o dia. Roberto da Costa nasceu no Brasil em uma família rica e é retratado como um personagem atlético e carismático. Ele foi recrutado por Charles Xavier para integrar os Novos Mutantes, onde ajudou a equipe em várias missões ao longo dos anos.
Além de suas habilidades mutantes, Mancha Solar é retratado como um líder capaz, mostrando não apenas força física, mas também inteligência estratégica em situações de combate e nos desafios enfrentados pelos Novos Mutantes e pelos X-Men. Ao longo das diferentes histórias em quadrinhos da Marvel, Mancha Solar passou por diversas evoluções de seu personagem, explorando mais sobre seu passado e seu papel dentro do mundo mutante. Ele é um dos personagens brasileiros mais notáveis e representativos dentro do universo. Osvaldo é uma série animada original da Birdo Studio, criada por Pedro Eboli e estreando em 11 de outubro de 2017 pela Cartoon Network e em 29 de outubro de 2017 pela TV Cultura. A animação recebe incentivos do Fundo Setorial do Audiovisual e envolveu uma equipe de 54 profissionais, incluindo animadores, designers, produtores e roteiristas convidados. A direção das vozes originais foi realizada por Melissa Garcia no Ultrassom Music Ideias, reconhecida por seu trabalho em animações como O Irmão do Jorel e no filme O Menino e o Mundo. Além de dirigir, Melissa emprestou sua voz à personagem Leia. O protagonista, Osvaldo, foi dublado pelo ator Joel Vieira, enquanto Tobias foi inicialmente dublado por Vini Wolf na primeira temporada e posteriormente por Ítalo Luiz na segunda temporada. A trilha sonora e mixagem foram desenvolvidas pelo Submarino Fantástico, conhecida por seu trabalho em séries infantis de diversos canais. A série acompanha o cotidiano de Osvaldo, um pinguim antropomórfico de 12 anos que frequenta o 6º ano escolar, enfrentando os desafios típicos da vida escolar ao lado de seus amigos. Com um humor ágil e referências à cultura pop brasileira, a série destaca a habilidade de Osvaldo em transformar situações simples em jornadas épicas. Suas peculiaridades se tornam parte integrante do grupo, que compreende e valoriza a singularidade de cada um de seus membros. Uma segunda temporada da série estreou em 3 de junho de 2019, produzida em colaboração com a produtora indiana Symbiosis Entertainment. Osvaldo cativa o público com suas histórias divertidas, personagens cativantes e uma abordagem única do universo escolar, proporcionando entretenimento para crianças e adultos. Nos confins do universo dos quadrinhos brasileiros, um herói singular emerge das páginas empoeiradas das histórias em quadrinhos, trazendo consigo a força da esperança e a coragem para enfrentar os desafios mais sombrios. Este é Sandro Marcelo Farias, também conhecido como Conversor, um herói cuja jornada é uma reflexão profunda sobre a natureza do heroísmo e da redenção. A história do Conversor começa em 1991, quando Sandro, um soldado da aeronáutica, é diagnosticado com um tumor cerebral raro. No entanto, sua batalha contra a doença toma um rumo inesperado quando ele se torna alvo de um projeto secreto conhecido como Projeto Metagenoma, liderado pelo sinistro Major Lopes. Submetido a experimentos cruéis e perigosos, Sandro é implantado com um biochip em seu cérebro e exposto à radiação e a uma droga chamada Mutacil. Esse momento de desespero marca o nascimento do Conversor, um herói forjado na dor e na adversidade. Dotado de poderes extraordinários, o Conversor tem a capacidade única de absorver e converter qualquer forma de energia, manipulando-a conforme sua vontade. Além disso, ele pode alterar sua própria matéria, assumindo uma forma de super força, e até mesmo voando ao reverter a gravidade ao seu redor. No entanto, esses poderes vêm acompanhados de uma terrível condição. O biochip implantado em seu cérebro dá ao Major Lopes controle sobre o Conversor, transformando-o em uma arma nas mãos erradas. Apesar das adversidades e dos dilemas morais, o Conversor se ergue como um símbolo de resistência e esperança. Determinado a retomar o controle de sua própria vida, ele enfrenta os vilões do projeto Metagenoma e luta para libertar-se das garras de Major Lopes. Mas a verdadeira essência do Conversor existe em sua humanidade. Inspirado no próprio Sandro Marcelo Farias, ele é um herói cheio de defeitos, mas também repleto de esperança e determinação para fazer o que é certo. A trajetória do Conversor é uma jornada de autodescoberta e redenção, um testemunho do poder e da vontade humana diante da adversidade. E enquanto ele continuar a lutar contra as trevas que ameaçam consumi-lo, ele nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma luz de esperança a guiar nosso caminho. Uma criação do renomado autor de quadrinhos brasileiros Roberto Guedes, editor, tradutor e autor de obras como A Era dos Super-Heróis e Quando Surgem os Super-Heróis, marcou presença desde sua primeira publicação em 1992. Ao longo de 23 anos, Meteoro protagonizou diversas revistas, tornando-se um ícone duradouro e bem-sucedido entre os heróis concebidos por Guedes em diferentes fanzines.
Originalmente, o personagem surgia como Rick Marinetti, um adolescente que vivia com seus avós, rejeitado pelo pai César Marinetti. Sua vida tomou um rumo inesperado quando, em um acidente cósmico, um meteorito lançado por alienígenas caiu em seu jardim. Ao tocar no meteorito, Rick adquiriu superpoderes como força, velocidade e a capacidade de voar, transformando-se em um dos heróis mais queridos do cenário brasileiro. No entanto, Roberto Guedes optou por uma reformulação do personagem. Meteoro ganhou uma nova identidade secreta, deixando de ser Rick Marinetti para tornar-se Roger Mandari. O uniforme do herói também passou por alterações significativas, marcando uma nova fase na trajetória do personagem. A história do meteorito que concedeu poderes a Rick Marinetti no passado foi revisada. Agora a narrativa conta que Roger Mandari adquiriu seus poderes por meio de uma entidade misteriosa com a missão de se tornar o campeão do bem. Essas mudanças revitalizaram o Meteoro, mantendo-o relevante e cativante para os fãs, e as HQs continuam sendo publicadas com entusiasmo. Meteoro não apenas representa a capacidade de adaptação e reinvenção dos super-heróis brasileiros, mas também a maestria de Roberto Guedes em criar personagens memoráveis que perduram ao longo do tempo. A evolução do personagem é um testemunho do legado dinâmico e vibrante dos quadrinhos nacionais. Meio ao caos e desespero que assolava o mundo após a invasão alienígena, uma improvável esperança começou a se forjar. Era o ano de 2007, quando uma nave espacial misteriosa desabou nas costas do Ceará, trazendo consigo uma tecnologia avançada e um terror indescritível. Os extraterrestres rapidamente conquistaram o planeta, lançando sobre a humanidade uma era de trevas e de isolação. À medida que as criaturas mutantes geradas pela tecnologia alienígena se espalhavam, os heróis conhecidos revelavam-se impotentes diante da ameaça iminente. A população quase dizimada clamava por um salvador. No entanto, entre os sobreviventes confinados em uma estação espacial, uma ideia ousada começou a tomar forma. O escolhido para enfrentar o impossível foi o professor Ítalo Reis, cujo passado não era marcado pela bravura dos super-heróis. Enviado por um vórtice temporal até o momento da tragédia que tirou a vida de sua prima Raíssa, Ítalo alterou os rumos do destino. Com a vida de Raíssa salva, ela tornou-se uma peça essencial na missão do professor. Juntos eles reconstruíram o passado, tecendo uma nova linha temporal, mas a mudança não veio sem custo, e a vigilância constante tornou-se a nova realidade dos heróis. Assim nasceu o Fantasma Escarlate, uma figura lendária revestida não apenas de uma simples fantasia, mas de um traje de combate impregnado com o DNA do próprio professor Ítalo, voando pelos céus, tornando-se intangível quando necessário, disparando raios de energia e teletransportando-se instantaneamente. O Fantasma Escarlate ergueu-se como guardião da humanidade em sua hora mais sombria. Enquanto os monstros mutantes avançavam e a ameaça alienígena persistia, o Fantasma Escarlate permanecia vigilante, determinado a garantir que a história não se repetisse. Pois no coração do herói, a esperança brilhava como uma chama inextinguível, iluminando o caminho para um futuro onde a humanidade poderia prosperar mais uma vez. Xamã é um incrível personagem que surge como um indígena de semblante sério e poucas palavras. Carrega consigo o poder ancestral, cuja origem permanece envolta em mistérios, até mesmo para ele próprio. Quando a natureza clama por auxílio, esse poder é desencadeado, revelando-se como uma força imensurável, destinada a proteger o mundo natural. O impacto inicial do gibi de apresentação do Xamã superou todas as expectativas de quase 3.000 acessos em apenas 20 dias no ISSUU, cortesia do talento editorial de Lancelot Martins, o brilhante publisher da HQ, quadrinhos e criador de perspicaz personagem catalogador, que gentilmente narra a introdução do nosso herói. Este projeto excepcional contou com roteiro, diagramação e textos cuidadosamente elaborados, além de uma capa magnificamente ilustrada por Bruno Lima, com os desenhos internos habilmente executados por Crimaldo, Leandro e cores vibrantes providenciadas por Adriano J.S. Félix. Mas o sucesso de Xamã não é um mero acaso. Ele é profundamente enraizado na brasilidade que permeia cada aspecto do personagem. Inspirado nos ricos contos folclóricos do Brasil, Xamã é um exemplo vivo dessa herança cultural, capaz de se transformar em uma miríade de seres místicos, cada um com características únicas, baseadas nas lendas e mitos do nosso país. Seu poder é canalizado através de um portal místico em forma de apanhador de sonhos, marcado em seu peito, uma passagem entre os mundos espiritual e físico.
À medida que Xamã se aventura em suas futuras HQs, os segredos de seu passado e extensão de seus poderes serão gradualmente revelados, prometendo uma narrativa envolvente e repleta de suspense. Este é apenas o começo de uma jornada épica que em breve estará disponível para todos os fãs, seja através da distribuição online ou nas lojas de quadrinhos, onde o talento de Crinaldo Leandro continuará a dar vida às incríveis transformações do nosso herói. Com uma gama infinita de personalidades à sua disposição, desde os mais obscuros mitos até os contos mais populares, Xamã promete ser um símbolo de esperança e inspiração para todos os leitores, oferecendo um novo tipo de super-herói que se adapta e evolui para enfrentar qualquer desafio que se apresente. Prepare-se para testemunhar o poder e a magia do Xamã, o espírito da Terra, uma lenda em ascensão no universo das HQs brasileiras. Visualmente diferente, interessante, fisicamente rápido, hábil, intelectualmente esperto, inteligente e caracteristicamente irônico e totalmente mulherengo? Sim, são muitas coisas que dá para se falar sobre esse personagem e Capitão Ninja é tudo isso. Ele é o herói brasileiro mais brasileiro que já passou pelas HQs de nosso país. Criado por Marcelo Cassarro, Capitão Ninja é um símbolo de inovação e irreverência nas histórias de quadrinhos brasileiras. Em 1991, o Capitão Ninja fez sua primeira aparição na revista As Aventuras do Pequeno Ninja, seu visual inspirado num uniforme camuflado e numa fantasia de ninja do próprio Cassarro. Destacou-se imediatamente. Ao contrário dos vilões comuns da época, o Jounin Capitão Ninja se tornou um parceiro do Pequeno Ninja, trazendo um novo tipo de herói ao cenário dos quadrinhos. Tudo no universo de Capitão Ninja era cool. As ilustrações eram simples, sem muitos detalhes, mas modernas e dinâmicas. As histórias, apesar de parecerem infantis, continham elementos adultos como sangue, mortes e ossos aparecendo. Apesar do nome, Capitão Ninja não é realmente um ninja. Ele é, na verdade, um militar experiente especializado em técnicas de infiltração e combate armado e desarmado. Seu passado é um mistério completo, assim como sua verdadeira identidade. Ninguém jamais viu o capitão sem sua máscara, levando alguns a acreditar que ele não atira nem para tomar banho ou dormir. Esse enigma apenas aumenta o fascínio em torno do personagem. A personalidade cara de pau e mulherenga de Capitão Ninja acrescentava um humor malicioso aos diálogos, cativando um público mais amplo. A revista Gamers, onde Capitão Ninja apareceu com frequência, destacou-se das demais publicações de games da época, graças à interatividade dos quadrinhos com o mundo dos jogos eletrônicos. As histórias do Capitão Ninja eram um dos principais motivos para o sucesso da revista, superando até mesmo a importância das dicas de games que ela oferecia. O sucesso do Capitão Ninja foi tanto que ele ganhou sua própria revista, reunindo todas as suas histórias publicadas. Essa revista solo incluía até uma entrevista ao próprio Capitão Ninja, onde Cassarro, usando o pseudônimo do Capitão Ninja, revelou detalhes sobre sua origem do personagem e suas aventuras. Com o crescimento de sua popularidade, Marcelo Cassarro foi convidado a trabalhar na editora Trama, onde muitos de seus trabalhos autorais foram publicados. Na Trama, Cassarro teve a oportunidade de lançar uma nova versão da revista do Capitão Ninja. Esta versão apresentou um herói muito mais musculoso, sangrento, marcando uma evolução significativa no personagem. O Capitão Ninja continua sendo uma figura icônica e inovadora nas histórias em quadrinhos brasileiras. Seu impacto vai além das páginas, refletindo uma mistura única de cultura pop, humor e aventura que cativou e continua a cativar fãs por todo o mundo. É uma série animada brasileira disponível no HBO Max e transmitida no canal Cartoon Network. Ela apresenta uma mistura única de culturas, combinando elementos tradicionais japoneses com uma abordagem moderna e humorística, cativando tanto adultos quanto crianças. Nos primeiros minutos da animação, fica evidente que Cartoon Ninja é uma produção que busca integrar elementos da cultura brasileira com o estilo narrativo e visual dos animes japoneses. Os criadores da série, em entrevista, descrevem o projeto como parte do movimento Branime, destacando a fusão criativa e inovadora que caracteriza o desenho. Um dos aspectos mais interessantes de Ninja é o uso de vozes originais que incorporam gírias e expressões tipicamente brasileiras, adicionando um toque autêntico à narrativa. O elenco de dublagem, liderado por Marina Santana, traz vida aos personagens com energia e dinamismo, criando uma atmosfera envolvente e divertida. A série mistura culturas de forma orgânica, proporcionando uma experiência de entretenimento que ressoa com o público brasileiro ao mesmo tempo em que cativa espectadores ao redor do mundo. Com um humor rápido e situações que se conectam com as vivências da infância, Ninja é uma crônica moderna que celebra a diversidade e a criatividade do cenário de animação nacional.
Além disso, Ninjin é uma manifestação do potencial criativo e técnico da produção nacional. Ao investir em conteúdo local, a série destaca a importância de fortalecer a indústria de entretenimento brasileira e oferecer narrativas diversificadas que ressoam com o público global. A disponibilidade de produções nacionais em plataformas de streaming como a HBO amplia o alcance e influência da cultura brasileira, permitindo que histórias com a cara brasileira cheguem a públicos em todo o mundo. Ninjin é um exemplo inspirador do talento e da criatividade presente nas indústrias de animação do Brasil, oferecendo uma experiência de entretenimento que transcende fronteiras e culturas. Riku, o imponente tritão dos mares e uma figura marcante do universo de Darkstalkers, traz consigo uma história envolvente e uma origem brasileira que o tornam um dos personagens mais memoráveis da série. Sua narrativa se desenrola nas profundezas da Amazônia, onde Riku governa um reino submarino próspero, lar de uma comunidade de tritões. No entanto, a paz do seu reino foi abruptamente interrompida por desastres naturais devastadores que resultaram na destruição do seu lar e na dispersação do povo. Determinado a não permitir que sua espécie se extinguisse, Riku embarcou em uma jornada épica em busca de sobreviventes do seu reino. Sua determinação incansável o levou a encontrar Aquaria, outra sobrevivente, com quem ele estabeleceu uma nova vida e fundou uma família. Seus esforços foram recompensados com o nascimento de 3 filhos e a promessa de um renascimento para sua linhagem. O ponto culminante de sua saga ocorreu em Darkstalkers 3, quando seu filho Rick desapareceu misteriosamente. Impulsionado por um desejo feroz de proteger sua família e seu povo, Riku mergulhou nas profundezas de Magiken, enfrentando perigos inimagináveis para resgatar seu filho das garras do terrível Jedha. A história de Riku não apenas retrata sua luta pela sobrevivência do seu povo, mas também destaca sua coragem inabalável como pai diante da adversidade. Sua herança brasileira adiciona uma camada de riqueza e diversidade à sua personagem, tornando-o representação única e cativante do universo de Darkstalkers. Assim, Riku permanece como um dos personagens mais memoráveis e queridos da série, lembrado não apenas por sua força e habilidade em combate, mas também por sua jornada emocionante e inspiradora de resiliência e amor familiar. Marcelo Vasconcelos, também conhecido como Cometa, é um super-herói criado por Sam Clair Gonçalves, originário do planeta Henlun, uma dimensão alternativa dominada por mulheres onde os homens são escravizados. Cometa foi enviado à Terra ainda bebê por sua mãe, a rainha Silena, para escapar desse destino cruel. Na Terra foi encontrado por cientistas de uma organização chamada O Centro, que o estudaram e treinaram como uma poderosa arma de guerra. Porém, com a ajuda do jovem hacker Jonas Almeida, Marcelo conseguiu se libertar. Adotando o nome Marcelo Vasconcelos, ele fez um acordo com o governo brasileiro. Em troca de sua liberdade, trabalharia como agente oficial, usando seus poderes para proteger o país. Apenas recentemente, Marcelo descobriu a verdade sobre sua origem alienígena, após ser contatado por Silena, que pediu sua ajuda para lutar contra as forças de sua irmã Ignea Meg, uma usurpadora do trono. Marcelo vive em Porto Alegre, onde mora com Jonas em uma casa fornecida pelo governo federal. Como Cometa, ele possui força e resistência superiores aos dos humanos e a capacidade de controlar as forças gravitacionais. Jonas, um jovem órfão e gênio hacker de 13 anos, é o melhor amigo e aliado de Cometa, tendo sido crucial para sua libertação. Outro personagem importante na vida de Marcelo é Silvana Sandiego, seu interesse romântico. Contudo, devido aos constantes desencontros, a relação entre eles não tem progredido como ambos desejam. O Cometa enfrenta muitos desafios e vilões, incluindo o mercenário Lâmina Mortal. No entanto, seu maior inimigo continua sendo o Centro, que incansavelmente tenta recapturá-lo usando soldados, androides e espiões, considerando o espécime mais valioso que já possuiu. A saga de Cometa é repleta de ação e emoção, com Marcelo lutando para proteger a Terra, enquanto desvenda os segredos de sua origem e enfrenta ameaças tanto de espaço quanto do seu próprio passado. Personagens brasileiros das histórias em quadrinhos 9, Zé Carioca. Um dos personagens mais icônicos da Disney, originários do Brasil, fez sua primeira aparição em 1942 no filme Alô Amigos e consolidou-se em Você Já Foi à Bahia, de 1944. Você já foi à Bahia, Donald? Não. Não? Então vá. Quem vai à Bahia, meu nego, nunca mais quer voltar. E muita sorte teve, muita sorte tem, e muita sorte terá.
Trata-se de um papagaio antropomórfico, caracterizado por suas penas verdes e amarelas, que remetem às cores da bandeira brasileira. Seu visual é complementado por um chapéu e uma gravata borboleta, conferindo-lhe uma estética descontraída e elegante, que é realmente o que chama atenção nesse personagem. A personalidade de Zé Carioca é marcada por sua malandragem, esperteza e charme, refletindo estereótipos amigáveis, descontraídos, associados à cultura brasileira. Sua capacidade de contornar situações difíceis e seu envolvimento com música e dança tornam-no uma representação vibrante do espírito brasileiro. Ao longo das décadas, Zé Carioca estendeu sua presença para várias formas de mídia, incluindo quadrinhos, curtas-metragens e programas de televisão. Sua popularidade é especialmente notável no Brasil, onde é querido por várias gerações de fãs da Disney, contribuindo para a disseminação da cultura brasileira no cenário nacional. O personagem não apenas celebra a rica diversidade musical e festiva do Brasil, mas também se tornou uma figura simbólica de representação cultural, despertando o interesse e a afeição de espectadores ao redor do mundo. Sua duradoura presença destaca a capacidade da Disney em criar personagens que transcendem fronteiras culturais, unindo diferentes públicos em torno de narrativas encantadoras e carismáticas. O penitente emerge das sombras como um símbolo de redenção e penitência, destacando-se como uma figura intrigante e sombria no panteão dos super-heróis brasileiros. Sua jornada tumultuada começa como um ex-assassino de aluguel, moldado pela crueldade e treinado nas artes da morte desde tenra idade, por uma agência sem escrúpulos. Traído e brutalmente assassinado por aqueles que ele servia, sua alma encontra uma surpreendente audiência com Deus do pós-vida. Numa reviravolta transcendental, Deus oferece ao penitente uma chance de redenção. Para salvar sua alma da condenação eterna, ele deve redimir-se, salvando 70 vezes 7 o número de vítimas que ele próprio tirou a vida. Além disso, ele é incumbido de enviar de volta ao inferno diversas criaturas fugidas, uma tarefa que desafia até mesmo os mais corajosos. Ao retornar ao mundo dos vivos, o penitente é reinserido em um novo corpo, marcado por uma aura de escuridão e penitência. Sua personalidade é enigmática, carregada de sombras e marcado por uma violência contida, refletindo sua constante batalha interna entre o desejo de redenção e a natureza violenta que o definia anteriormente. Sua jornada é pontuada por confrontos sangrentos e uma busca incansável pela redenção, uma busca que o leva aos confins mais sombrios da alma humana. No entanto, sua determinação inabalável e seu compromisso com a justiça o distinguem como um herói singular no cenário dos super-heróis brasileiros. Comparado a ícones como Spawn e o Justiceiro, o penitente se destaca pela sua complexidade e profundidade. Sua história cativante e sua luta constante contra as trevas que o cercam o posicionam como uma adição única e essencial ao universo dos quadrinhos brasileiros, merecendo uma exploração mais profunda e uma atenção contínua por parte dos leitores sedentos por histórias de heroísmo e redenção. Tromba Trem é uma série de desenho animado brasileira criada por Zé Brandão e produzida pela Copa Studios. Surgiu como uma das candidatas ao concurso Anima TV realizado em 2010, um programa do governo brasileiro que visava estimular a produção de séries de animações no país. Ao final, Tromba Trem foi um dos vencedores do concurso ao lado de Carrapatos e Catapultas. A primeira temporada da série estreou em 7 de abril de 2011 nos canais TV Brasil e TV Cultura, posteriormente chegando ao Cartoon Network em fevereiro de 2012 e em julho de 2013 pela Tomcast, com transmissão em grande parte da América Latina. Em 4 de maio de 2014 foi lançada a segunda temporada, apresentando um novo estilo de animação. Nos demais países, a série é licenciada pela distribuidora britânica Cake Entertainment, sob o título em inglês Trunk Train. A terceira temporada é atualmente exibida pela Cartoon Network desde 5 de setembro de 2016. A trama acompanha uma turma de animais composta por Gajah, um elefante indiano que perdeu a memória após um acidente e acabou no Cerrado brasileiro. Lá ele conhece Duda, uma tamanduá vegetariana que se torna sua amiga, e uma colônia de cupins cuja rainha acredita ser de outro planeta. Juntos eles embarcam em uma viagem num trem a vapor pela América do Sul, em busca de um misterioso dirigível que a rainha Cupim acredita ser a nave-mãe, capaz de levar a colônia de volta ao seu planeta de origem. A cada episódio, os personagens conhecem um novo lugar e novos personagens, vivendo diversas aventuras ao longo do caminho. Então, Henrique galera, dos Santos, mais conhecido como Rick, é um adolescente de 17 anos, nascido em Caxias do Sul, que vive uma vida normal jogando videogames, jogando futebol, participando de uma banda gospel e frequentando a escola.
No entanto, sua vida muda drasticamente quando seu irmão Jeiel, um jovem cientista, cria uma fórmula secreta chamada ROD, Rendimento Ordenado de Desenvolvimento. Essa fórmula é capaz de curar doenças e conceder habilidades sobre-humanas a quem a toma. Rick promete manter a fórmula em segredo, mas após sofrer bullying na escola por um valentão chamado Tarcísio, ele decide tomar medidas extremas. Em segredo, Rick consome parte da fórmula e adquire habilidades sobre-humanas. Em busca de vingança, ele adota um disfarce improvisado e o codinome de Homem-Lembre para enfrentar Tarcísio. Embora consiga sua vingança, o preço é alto. Jeiel, ao perceber que a fórmula foi roubada, decide escondê-la no laboratório da universidade. Porém, o principal financiador do projeto, Vinícius Alessandro Andreatta, Vini, deseja a fórmula para lucro próprio e ordena que capangas roubem a fórmula. Quando não encontram na casa de Rick e Jeiel, eles sequestram Jeiel. Rick, ao saber do sequestro, tenta resgatar seu irmão, mas durante a luta, Jeiel é baleado e morre nos braços de Rick. Apesar dos capangas de Vini, Darkson e Judas conseguirem fugir com a fórmula, uma explosão no carro causa sua morte aparente e destrói a ROD. Sentindo-se culpado e determinado a honrar a memória do seu irmão, Rick decide usar suas habilidades para o bem, tornando-se um herói local conhecido como Anjo Urbano. Com o tempo, ele ganha reputação, mas também inimigos, como Vini, que constantemente tenta eliminá-lo. Darkson, que sobreviveu à explosão e foi geneticamente alterado pela fórmula, retorna como o vilão Sepulcro, tornando-se um dos piores rivais do Anjo Urbano. A vida pessoal de Rick também se complica, com ele se tornando ausente da banda e negligenciando suas obrigações escolares e familiares, até, eventualmente, deixar o manto de herói temporariamente. Durante esse período, Anjo Urbano é recrutado por Armagedon para combater uma iminente ameaça global. Ele se junta ao protocolo A Ordem, lutando contra uma invasão alienígena do Império de Strom e enfrentando heróis corruptos conhecidos como Redentores. Depois dessas grandes aventuras, Anjo Urbano retorna a Caxias do Sul como um herói local mais experiente e habilidoso. Ele aceita uma proposta de estágio de Vini, seu inimigo, que conhece sua identidade secreta, o que coloca Rick em uma posição complicada, questionando suas próprias ações. Trabalhando com Vini, Rick expande suas atividades heróicas para todo o Brasil e se junta aos gladiadores urbanos, ao lado de Lagarto Negro e de Armagedon. Ele também ganha uma nova aliada, a heroína Vênus. Graças ao ROD, Anjo Urbano possui agilidade e resistência sobre-humanas. Além de sentidos aguçados como audição e tato, ele é habilidoso em combate corpo a corpo e tem conhecimento básico em ciências devido à convivência com seu irmão. Agora, enquanto amadurece e entra na fase adulta, ele continua aprimorando suas habilidades e dedicando-se a proteger a sociedade como Anjo Urbano. Com suas habilidades aprimoradas e um coração dedicado à justiça, Rick, o Anjo Urbano, continua a lutar incansavelmente contra o crime e a proteger os inocentes. Apesar dos desafios pessoais e das ameaças constantes de inimigos poderosos, ele se mantém firme em seu compromisso de honrar a memória do seu irmão. Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas é uma animação brasileira lançada em 2017, dirigida por Victor Hugo Borges. A série, inspirada em uma graphic novel de mesmo nome, apresenta um tom sombrio e humorístico ao contar histórias sobrenaturais voltadas para o público infantil. A trama gira em torno de Pepe, um garoto curioso que se muda para um prédio habitado por criaturas assustadoras, como fantasmas, zumbis e monstros. Ao invés de sentir medo, Pepe estabelece amizades inusitadas e vive aventuras fantásticas com esses personagens peculiares. Cada episódio explora diferentes lendas e mitos brasileiros, introduzindo elementos culturais ao enredo. A estética visual da animação é notável, apresentando um design de personagens criativos e cenários envolventes. A paleta de cores e animação contribuem para criar uma atmosfera única que equilibra o cômico e o assustador de maneira acessível para o público infantil. A série foi elogiada por sua originalidade, trazendo abordagens diferentes para o gênero de animação infantil no Brasil. Além disso, a inclusão de elementos culturais brasileiros fortalece a identidade da produção, proporcionando uma experiência educativa e divertida para as crianças. Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas destaca-se como uma produção que desafia as convenções, oferecendo uma alternativa refrescante dentro do cenário de animações brasileiras. Sua capacidade de mesclar elementos assustadores com humor e uma narrativa culturalmente rica contribui para sua recepção positiva entre o público infantil. Meu amigãozão traz um trio de personagens adoráveis, um canguru carente, uma girafa otimista e um elefante carinhoso. Esses três amigos especiais não são apenas companheiros, mas também conselheiros para os três pequenos,
Para Yuri, de 5 anos, que sempre sonhou em ter um elefante como animal de estimação, a chegada de Golias, o elefante atrapalhado, transforma sua vida de maneira inesperada, e ele não está sozinho nessa experiência. Ed tem o canguru verde, Bongo, como seu inseparável companheiro, enquanto Lily conta com a girafa rosada Vanessa ao seu lado. Embora possam parecer apenas brinquedos com personalidade, esses amigãozões desempenham um papel crucial na vida de Yuri, Matt e Lily. Cada um deles ajuda seu amiguinho a superar medos e defeitos, estimulando sua criatividade e imaginação ao enfrentar os desafios da infância. Yuri, por ser filho único, é às vezes solitário e egoísta, encontra em Golias um amigo leal que o ensina sobre generosidade e compartilhamento. Matt, conhecido por suas travessuras e por não pensar nas consequências, aprende valiosas lições de responsabilidade com Bongo. Enquanto isso, Lily, sua natureza mandona, descobre a importância de ouvir e considerar os outros através de orientações de Vanessa. Com histórias cativantes e personagens encantadores, Meu Amigãozão não é apenas um desenho animado, mas sim uma jornada de amizade, aprendizado e descobertas para crianças na idade pré-escolar. Da juventude brasileira. Então, um jovem de classe média, imerso na solidão e na busca por identidade, enquanto lida com os desafios de uma São Paulo marcada pela desigualdade e violência. Seu anseio por uma vida no teatro é real, mas a necessidade de trabalhos temporários para o sustento é uma dura realidade. No entanto, sua vida toma um rumo extraordinário quando ele descobre que possui poderes sobrenaturais, lançando-o em uma jornada épica delineada nas páginas da série de livros O Cidadão em Comum, concebida por Pedro Ivo. A transição abrupta para a idade adulta de Kal-El se torna uma metamorfose ainda mais profunda quando ele se vê capaz de voar e manipular o tempo. Com seu amigo Éder ao seu lado, Kal-El começa a compreender as origens de seus poderes e se aventurar em um novo mundo de possibilidades. No entanto, enquanto suas habilidades especiais oferecem uma oportunidade de impactar positivamente a sociedade, também exacerbam seus próprios conflitos internos e desencadeiam tragédias. Em sua busca por maturidade, Kal-El é confrontado com realidades que antes pareciam distantes. Ele encontra um homem invisível que ajuda os desfavorecidos na Cracolândia, resgata uma jovem vítima de abuso e confronta um super-herói trans capaz de distorcer a realidade. Enfrenta também os poderosos que buscam controlar o país e desvenda as intrigas de uma empresa responsável pela devastação da Amazônia. A percepção de Kal-El sobre sua própria solidão e imaturidade se transforma à medida que ele se depara com as complexidades do mundo real. Ele percebe que a verdadeira luta não é apenas contra vilões caricatos, mas contra as injustiças arraigadas na sociedade. O erro grave que comete serve como um lembrete doloroso de que as boas intenções nem sempre levam a resultados positivos. A narrativa envolvente e rica em reviravoltas não se contenta em oferecer apenas uma aventura sobrenatural. Por meio das palavras de Pedro Ivo e das ilustrações que acompanham, os leitores são convidados a refletir sobre as falhas do sistema e a necessidade de enfrentar os desafios do mundo real. O Cidadão em Comum não é apenas uma história de super-heróis, mas uma crítica perspicaz a tendências de escapismo e a recusa em enfrentar as realidades desconfortáveis da vida. A jornada de Kal-El está longe de terminar. Sua saga continua a inspirar e provocar reflexões sobre o que significa ser um verdadeiro herói em um mundo complexo e implacável.